Shalom, bom dia. Vamos ler Romanos 6, 7, 8 e Provérbios. Vamos lá. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos e a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. E então vamos pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, foram ser escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. E que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
capítulo 7. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada apenas está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei. E o mesmo que venha se casar com outro homem não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois, na realidade, eu não saberia o que é a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim. E então, o que é bom se tornou em morte para mim, de maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse exatamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas veio outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros.
Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas o Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receber o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando
ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a instrução do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas os entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos para Provérbios. Provérbios 21, de 1 a 16. O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhes parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão, fugídia e armadilha mortal. A violência dos ímpios arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra,
mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, querido Daniel. Gente, esses 3 capítulos de Romanos é extraordinário, sobretudo o capítulo 8, que capítulo poderoso, maravilhoso. Fazendo uma perspectiva aqui, um panorama breve sobre esses 3 capítulos, no capítulo 6, Paulo vai trazer aqui, né, a pergunta, se estamos sobre a graça, então podemos pecar à vontade? Ele vai e quebra aqui, né, esse conceito da hipergraça, né, que Jesus já morreu, já pagou pelos teus pecados, então agora você pode fazer tudo que você quiser. Paulo vai, quebra isso aqui, esse conceito aqui, né, da hipergraça, mostrando que se a gente morreu, se nós fomos sepultados com o Messias na nossa imersão, no nosso batismo, a gente ressuscita para uma nova vida, né? Então, o pecado agora não é mais o nosso mestre, né? Nós não estamos mais sobre um sistema que nos condena, mas estamos sobre um sistema da graça, que nos fortalece para obedecer. E aí, no capítulo 7, é tremendo, gente, é extraordinário esse capítulo, porque ele vai descrever aqui a nossa luta humana, né? A nossa luta interna, de querer fazer o bem, mas que frequentemente a gente acaba caindo em fazer aquilo que é mal, né? E ele vai trazer isso aqui de uma forma muito sábia, muito extraordinária, quando ele fala aqui no 7:19, né? Porque não faço o bem que desejo, mas o mal que não quero, este eu faço. Então ele vai trazer aqui essa luta interior do desejo de obedecer, né? E a força da má inclinação, que ela está presente em todos, desde a queda de Adão. Isso no hebraico, ela é uma expressão Yetzer Hará, né, que é a má inclinação, porque desde a queda de Adão, né, há estudos científicos até que provam isso, é muito interessante, né, que todos nós, toda a humanidade, descende de uma única mulher que viveu ali nas mediações ali do continente africano, né? E para quem conhece a palavra, sabe que está falando aqui de Eva. Então, quando Adão e Eva pecam, né, aquela iniquidade ali que estava sobre eles, aquilo ali vai para o DNA, né, das gerações, dos filhos. Então, por isso que a palavra traz também, né, Paulo vai trazer, como nós lemos ontem, sobre o primeiro Adão e o segundo Adão, onde por um homem entrou o pecado, né, e aí vem o segundo Adão, que é Yeshua, que vai trazer a remissão, a redenção. Mas é interessante aqui que nessa batalha aqui entre a boa inclinação, em hebraico é Yetzer Hatov, né, e a má inclinação, Yetzer Hará, isso aqui é uma luta constante que está presente, né, entre a questão de você desejar o bem, amar a palavra, amar as leis do Senhor, mas também aquelas paixões egoístas que muitas vezes estão dentro de nós, que nos levam ao pecado. E Paulo vai dizer assim, ó, miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? E aí ele mesmo responde no versículo seguinte, né? Yeshua HaMashiach. Então isso ele traz aqui num conceito que não é uma derrota eterna, né? Mas é o reconhecimento de que nós precisamos do auxílio do Eterno e que nós precisamos do favor dele nas nossas vidas, que nós precisamos da sua redenção, da sua graça sobre nós. Então, esse ponto, esse aspecto de Paulo aqui é muito forte, porque a gente precisa entender isso, reconhecer isso, né, de que nós precisamos do auxílio do Senhor.
Então, é um reconhecimento desse conflito, é admitir que essa luta, né, ela existe dentro de nós, e isso é o primeiro passo para a transformação. Não é você negar a existência do pecado, mas é você entender que em Yeshua, né, você não é mais escravo dele. Você que foi batizado, né, esse ato do batismo, literalmente você morre para o pecado e você ressuscita agora para uma nova vida com ele, onde ele passa a ser o seu Senhor. Então, a gente não é mais escravo do Senhor antigo, né? Mas agora a gente passa a ser escravo de Yeshua HaMashiach, como Paulo mesmo vai dizer. Então, é o ponto aqui da gente entender como é importante a gente confessar, a gente praticar o arrependimento genuíno, né? A busca constante por estar mais próximo do Senhor. É também da gente ter a dependência, porque quando Paulo vai entrar no capítulo 8 aqui, ele vai dizer que é pelo Espírito Santo de Deus que a gente recebe poder para vencer esse pecado. A gente recebe o poder para vencer a carne, né? Então, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda e nos conduz a sair desse estado aqui, dessa, né, guerra interior, e fortalecer o nosso espírito, e a cada dia mais ir abatendo aqui a nossa carne. No capítulo 8, é muito maravilhoso, gente, esse capítulo é muito rico, cheio de chaves. Eu te convido a você ler novamente esse capítulo, né? Se você quiser colocar para ouvir também, coloca para ouvir, porque ele é maravilhoso, tem muitas chaves aqui. Porque ele vai dizer, né? Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Yeshua HaMashiach. Ele é muito maravilhoso aqui, esse versículo, porque aquele que se une a Yeshua, ele não está mais sujeito ao juízo final por causa do pecado, né? Então ele vai trazer, como isso traz aqui um alívio, como isso traz uma segurança, como isso traz um deleite para nós. A gente entender a magnitude do que é estar em Yeshua, né? Ele nos livra do pecado e da morte, ele vai dizer no capítulo 8, no versículo 2. Então, e ele vai trazer que o Espírito Santo de Deus nos capacita a obedecer a Deus por dentro. Por dentro. Então, no 7, ele vai trazer essa questão da luta interior, né? E no 8, ele fala que o Espírito Santo de Deus nos capacita a obedecer por dentro. Não de forma externa, né? Não de uma forma de aparência, mas a gente passa a obedecer que não por obrigação, mas por amor, por desejo, por satisfação, né? Onde ele vai fortalecer a boa inclinação. Então é maravilhoso, maravilhoso demais, cheios de chaves esse capítulo 8, né? E ele vai finalizar o capítulo, mas antes ele vai dizer aqui, antes dele finalizar o capítulo, ele vai trazer aqui aquele versículo extraordinário que fala que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que está por vir, né? Quando traz aqui leve e momentânea, não significa que o nosso sofrimento é insignificante ou que não dói, né? Mas ele traz no sentido de que é passageiro. E ele traz uma perspectiva aqui de uma comparação com a eternidade. Então, todo o sofrimento, ele é passageiro, ele passa, né? Em comparação àquilo que é eterno, ao peso de glória que é eterno. Então, quando ele fala glória aqui, ao peso de glória, glória em hebraico é kavod, que traz a presença, né, a ideia da presença do Senhor, da honra, da plenitude de Deus. Então, é a perspectiva, né, de uma realidade futura de estar na presença de Deus, né, na presença do Eterno, constantemente transformado conforme
em Yeshua. Então, as nossas tribulações, quando são suportadas com fé, a gente viu isso ontem, ela vai moldar o nosso caráter e vai nos preparar para essa glória. Então, assim, gente, Romanos que livro, como ele é poderoso esse livro. Né? Então, as nossas dificuldades atuais não significa que Deus nos abandonou, né, como nós vimos, mas ele usa para nos transformar, para nos fortalecer. E Yeshua mesmo passou por tribulações, mas foi o quê? Glorificado. Então, nós somos chamados a viver, né, os passos dele, a carregar a nossa cruz, assim como ele carregou a dele, confiando o quê? Que a recompensa virá. Por quê? Né? Ele passou por tudo, mas foi glorificado. É o que a palavra fala, olha, as tuas leves e momentâneas tribulações. O sofrimento de Yeshua ali foi altíssimo, foi muito maior do que a gente pode imaginar, porque estava sobre ele todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, algo que a gente não tem a dimensão da dor, do sofrimento que ele estava sentindo ali naquela hora. Mas ali foi passageiro, né? E depois ele foi glorificado. Ele foi glorificado. Então, é a nossa esperança, né? É aquilo que a gente leu ontem, que produz essa esperança inabalável, invencível, que nos ajuda a perseverar, né? Que nos consola, que nos fortalece e que nos faz viver, né? Desde já, essa plenitude dessa glória que vai ser revelada na sua, né, inteireza ainda. A gente ainda não experimentou essa glória, essa presença total, a gente prova dela, né? E quando a gente prova dela, da presença do Senhor, a gente não quer mais nada. Quando você experimenta a graça do Senhor, o amor do Senhor, quando você sente a presença dele, você só quer aquilo. Agora, você imagina quando o dia chegar em que a gente estará totalmente exposto à glória, à presença do Senhor. Gente, nada se compara, nenhum sofrimento nessa terra aqui se compara a isso. Né? As nossas adversidades, qualquer batalha, qualquer situação não se compara de forma nenhuma ao peso de glória eterna que está reservado para a sua vida. E ele finaliza o versículo, ele vai trazer aqui, né, bem no finalzinho do capítulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor do Messias? Né? E aí ele vai dizer: estou certo que nem a morte, nem a vida, nem demônios, nem os anjos, nada pode te separar do amor de Deus, que está em Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor. Então essa, queridos, é a nossa... Oh, glória a Deus. Essa é a esperança que tem que estar firmada no teu coração. Esse versículo ele tem que estar gravado em ti. Entenda que por mais que há essa luta interior dentro de nós, né, da Yetzer Hará, Yetzer Hatov, inclinação do bem e do mal, o Espírito Santo de Deus é aquele que te conduz. É por isso que a gente tem que estar buscando ele o tempo todo. A gente tem que reconhecer que a gente precisa, porque a partir do momento que você acha que você pode sozinho, ou que você deixa de buscar o Senhor, você está exposto a essa inclinação do mal. Mas quando você entende que você precisa do Senhor, você passa a buscá-lo. E quando você começa a buscá-lo, você começa a fortalecer a sua inclinação para o bem. E ele começa a te conduzir a fazer o que é bom, o que é certo. Você começa a obedecer não por obrigação, mas por amor. Ele vai te levando de uma maneira leve, gostosa, de uma maneira que te traz, né, alegria, que te traz leveza, que te traz shalom. Ele vai te conduzindo a você fazer aquilo que é bom, aquilo que traz benefícios para a sua vida, e abandonar aquilo que é mal, né? Então, é tremendo demais esses versículos que destacamos aqui hoje. Amém? Dê uma lida depois em Romanos novamente, Romanos 8, muito poderoso.